necessário que o consumidor fique atento a todas as informações que estão contidas nesse rótulo. Eles vão trazer informações importantes do alimento para o consumidor fazer a sua escolha. É importante lembrar sempre algumas coisas que são bem básicas, que talvez os consumidores saibam, mas não deem muita importância. Por exemplo, a lista de ingredientes. Todos os ingredientes eles vêm listados em ordem decrescente de que estão adicionados lá dentro do alimento. O primeiro ingrediente que vem na lista é aquele ingrediente que está em maior quantidade dentro do alimento. E vai decrescendo até chegar nos aditivos alimentares, que também são colocados em ordem decrescentes depois dos ingredientes do alimento. Tem um valor em porcentagem, que é o valor diário recomendado na tabela também. Essa porcentagem me dá o máximo que eu poderia consumir numa dieta calórica de 2.000 calorias diária. Então significa dizer, se eu comer 3 biscoitos, eu estou ingerindo, por exemplo, 5% de sódio, eu posso ainda consumir em outros alimentos 95% de sódio para chegar na dieta recomendável de 2.000 calorias. A gente segue uma legislação Anvisa para rotulagem e é a Anvisa que define o que é necessário ter nos rótulos. Por vezes os consumidores até reclamam das letras pequenas nos rótulos. Mas existem várias coisas que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária obriga que tenha no rótulo. E para que tenha todas essas informações, por vezes a letra precisa ser muito pequena mesmo. Lá no rótulo, na informação nutricional, você deverá encontrar as gorduras totais, as gorduras saturadas e as gorduras trans. Nas gorduras totais, são todas as gorduras que compõem o alimento. As gorduras trans, eu acho que isso é bem interessante falar para o consumidor, que está bem diretamente relacionado a ingredientes adicionados. Se eu tiver ingrediente adicionado como gordura vegetal hidrogenada, ele tem um link direto à gordura trans, e que a gordura trans não é recomendada para ingestão em função de acúmulo de gordura ruim no organismo. Existe uma diferença bem grande porque o diet, ele significa restrição alimentar a algum nutriente. O que é restrição? É não poder comer algum ingrediente. Então, se ele for diet em açúcar, ele não vai conter açúcar para pessoas com restrição a açúcar, por exemplo, diabéticos. Isso é importante porque se eu tenho alguma pessoa procurando algum alimento que tem um valor calórico inferior, nos diets eu não necessariamente tenho um valor calórico inferior. Por quê? Porque se eu estou tirando açúcar do alimento, para compensar algumas características daquele alimento, eu posso adicionar gordura. O que é diferente de light? Light não é restrição. Light é uma informação complementar em que eu tenho redução de um nutriente. Tá? Então, eu posso ter pelo menos 25% de redução de carboidrato, de redução de proteína, mas não necessariamente sem carboidrato ou sem proteína. Quanto aos alimentos integrais, o que é importante o consumidor observar? Não necessariamente um pão integral, ele vai ter o primeiro ingrediente como sendo farinha integral. Então, ele pode ser uma farinha branca como primeiro ingrediente, os demais ingredientes integrais. Tá? Então, eu vou escolher o alimento, ele ser mais ou menos integral, baseado em lista de ingredientes. Tá? Então, na lista de ingredientes me diz o que tem dentro daquele alimento, para que eu possa selecionar um alimento mais integral, se esse for o meu desejo de consumir alimentos integrais. Então, bebida láctea não é iogurte. Por quê? Porque na bebida láctea a base pode ser o soro do leite, no iogurte a base é o leite. Isso vai diferenciar principalmente em conteúdo de proteína. No iogurte eu tenho, por ser base leite, uma quantidade em torno de 2,9 gramas de proteína. Na bebida láctea desce, isso cai para 1 grama de proteína.
Então essa é uma diferença bastante grande no que se refere a iogurte e bebida láctea. O que eu tenho como sendo suco integral? O suco integral é aquele que basicamente é extraído o suco da fruta e não tem adição de absolutamente nada. Então, geralmente vai vir na embalagem deste suco, suco 100% integral. O que significa dizer? Ali tem a extração do suco da fruta, simplesmente isso. Tem outros tipos de suco dentro da legislação. Se eu pensar em néctar, néctar é um suco em que eu adiciono água, polpa de fruta, açúcar e outros ingredientes e aditivos alimentares para que eu consiga manter esse suco na prateleira. A definição para néctar é que para néctar de laranja e de uva eu tenho até 50% de polpa da fruta na embalagem. As outras frutas eu tenho menos, 30% de polpa. Então, se eu tenho 50%, 30%, o restante eu completo com água, açúcar e outros ingredientes. Então, começa a diminuir a concentração de polpa de fruta no produto final, indo até refrescos ou preparado sólido para refrescos. O que significa dizer? Lá na lista de ingredientes eu posso encontrar, dentre outros ingredientes, geralmente o primeiro vai ser açúcar e outros ingredientes, e lá no meio pode aparecer polpa desidratada ou suco desidratado de alguma fruta. Deste suco em pó, que é 100% polpa, geralmente pode ir até 1% na constituição final desse preparado sólido para refresco. É importante falar do sódio na água, porque não é feita uma adição de sódio na água. Qual que é essa diferença que varia de uma marca para outra na quantidade de sódio? É do manancial onde a água está sendo coletada. A água mineral, ela é uma água coletada, envasada, e é uma água mineral onde eu tenho uma composição química própria das rochas, do lugar onde ela foi coletada. Ela não passa por tratamentos para chegar na garrafa. Ela é envasada se ela está própria para consumo. Então não é adicionado. Se for adicionado, porque existem algumas condições de adição, vai vir no rótulo água adicionada de sais e vai colocar os sais que estão sendo adicionados.